Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste dia, 2 de janeiro, o Senhor nos dá a graça de celebrarmos a memória dos santos São Basílio e Gregório, que, tendo nascido na Turquia por volta do ano 330, foram companheiros de estudo, bons amigos, monges, padres e depois, então, bispos. Unindo-se profundamente, ajudaram a combater a heresia ariana, e São Basílio, em particular, deixou 2 regras ainda hoje utilizadas pelos monges no Oriente, e São Gregório deixou um volume de escritos considerável que muito contribuiu para a explicação da doutrina a respeito da Santíssima Trindade. Que eles intercedam por nós e nos ajudem a caminhar também na direção do Senhor. O Evangelho, por sua vez, nos recorda de João Batista. Estava naquele ambiente já estava instalada uma expectativa do Messias, e de repente aparece este homem, o Batista, como uma figura rodeada de certo prestígio, e a prova disso é que as autoridades judaicas enviavam pessoas qualificadas para lhe questionar, sacerdotes, levitas, para assegurar-se se de fato ele era ou não o Messias. E o que chama atenção nesse evangelho é exatamente a humildade de João. Ele se adianta para dizer aos que lhe questionam que ele não é o Cristo. Ele se considera tão pequeno diante do Senhor que vai dizer: Eu não sou digno nem sequer de lhe abrir as correias de suas sandálias. Ora, toda a fama que desfrutava, afinal, estava muito conhecida a pessoa de São João, tudo o que ele foi fica como que esquecido quando o Senhor se apresenta. Tanto que o próprio João vai dizer que é necessário que ele, o Cristo, cresça e que ele, João, diminua. E ali estava ainda a preparar a chegada do Senhor. Estava a batizar. E batizar, originalmente, significa submergir na água, dar um banho. E este rito da imersão exprimia assim entre os judeus a purificação legal daqueles que tivessem contraído alguma impureza prevista pela lei e poderiam então como que se redimir por meio de um banho de um novo nascimento. Também havia o batismo dos prosélitos, que era uma espécie de rito de incorporação daqueles que, considerados gentios, passavam a fazer parte do povo judeu. Há muitas notícias ainda nos manuscritos do Mar Morto que fala desse rito de iniciação e purificação de adeptos às seitas judaicas que existiam naquele tempo. Enfim, fato é, o batismo de João tinha um caráter de conversão interior
E por isso, as palavras que ele exortava ao batizar era exatamente o reconhecimento dos pecados e, com isso, a disposição sincera para receber a graça de Cristo. De modo que o batismo de João constituía um rito de penitência, muito bom, inclusive, para preparar o povo para a chegada do Messias, cumprindo com isso aquilo que a profecia já havia dito: é preciso se purificar pela água antes da chegada do Messias. E este batismo, todavia, não tinha o poder de limpar a alma dos pecados, como faz ainda hoje, o batismo cristão. Mas foi com certeza uma ferramenta utilizada por Deus para preparar a chegada de Jesus. Este homem, São João, declara que Cristo tem a primazia e ele se considera como que um escravo que vai tirar as sandálias do seu Senhor. Assim, para nos aproximar de Cristo, que João aqui tão bem anuncia, é preciso da nossa parte imitarmos o Batista. Muito bem colocava Santo Agostinho quando dizia: entenderá esta palavra quem imite a humildade do precursor. O mérito maior de João é o ato de humildade. Peçamos ao Senhor esta graça de, enquanto buscamos o Messias, busquemos com humildade sincera, colocando a nossa vida diante dos seus pés. Deus te abençoe.